Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Haroldo Osório e eu sou natural de Santos, estado de São Paulo. Eu tive o privilégio de servir em algumas casas espíritas em Santos. E na ocasião da pandemia recente, em que as presenças nas casas espíritas estavam suspensos, naquela época eu postei muitos vídeos para aqueles que, necessitados da presença espiritual e mais aprendizado, pudessem de alguma forma continuar o seu aprendizado. Todos sabemos que a doutrina espírita é um aprendizado constante das leis de Deus e dos ensinamentos de Jesus. Mais recentemente, Allan Kardec, que nos trouxe o Espírito da Verdade, que nos brindaram com a doutrina espírita. Vamos seguir com o estudo da doutrina, aprendendo os ensinamentos de Jesus, que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo e também nos demais livros da codificação espírita. O assunto escolhido para o dia de hoje é o planejamento encarnatório, o que é, em que se baseia e os mecanismos, segundo o que nos contam os espíritos amigos evoluídos, que nos trazem informações úteis e que nos ajudam a caminhar rumo ao progresso moral, que é o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Eu sempre irei preparar o material visando não só os espíritas que já aderiram ao Espiritismo, mas que todos nós que necessitam se aprimorar dos conhecimentos a cada dia, e também e especialmente para aqueles que têm interesse em conhecer a nossa doutrina, que é a doutrina baseada nos ensinamentos de Jesus e dos espíritos amigos. A doutrina espírita tem como objetivo abrir horizontes. Com isto, cabe a cada espírita aprimorar o seu conhecimento a cada dia, através de leituras e também participando de palestras, como a que proponho a lhes proporcionar, onde as questões mais difíceis podem ser trazidas à nossa própria reflexão. O planejamento reencarnatório é uma das principais armas para alcançarmos o progresso que Deus nos permite. O que dizem os espíritos? Como funciona? O que é importante nós sabermos para termos sucesso em nossa existência terrena? Para iniciar, como é costume meu, eu quero deixar aqui para que todos possam consultar os livros que foram utilizados para esse trabalho. São eles o Livro dos Espíritos, os capítulos que foram consultados, Missionários da Luz, alguns casos contados por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e o Evangelho segundo o Espiritismo, também Allan Kardec. E antes de começar propriamente também, eu quero deixar bem claro quais são os princípios em que o Espiritismo se baseia. O primeiro deles é a existência de Deus, né? Então, a primeira coisa que necessária para que a gente compreenda a doutrina espírita, né, e aceite, compreenda e aceite a existência de Deus. E o segundo é a imortalidade da alma, a pluralidade das existências ou a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e que os espíritos se comunicam. Nesta reflexão, nós vamos falar especialmente sobre a imortalidade da alma e sobre a pluralidade das existências ou a reencarnação. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era senador dos judeus, e que veio à noite ter uma conversa em sigilos com Jesus. E ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Portanto, ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse contigo. Ao que Jesus lhe respondeu: Em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. O que Jesus, naquela época, já falava para Nicodemos? Sobre a reencarnação.
nascer e renascer, ou seja, ninguém pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Naquela época, ainda a inteligência humana, as pessoas estavam muito materializadas, eram incapazes de compreender as lições de Jesus nesse nível que estava sendo discutido. E ele, inclusive, a conversa foi um pouco mais além, que eu abreviei aqui, mas aqueles que tiverem interesse, vale a pena que Jesus fique espantado dele não compreender as palavras de Jesus ainda, porque ele só percebia, apesar de ser uma pessoa muito influente e muito respeitada entre os sacerdotes judeus, ele via o mundo material apenas. A passagem. A erraticidade é o intervalo entre duas encarnações do Espírito. Então, entendido que nós reencarnamos depois que nós desencarnamos, né, nós ficamos na erraticidade, ou seja, é o intervalo entre duas encarnações. Desencarnou, erraticidade e encarnação novamente. Terminada a vida corporal, o espírito retorna a ser apenas espírito, iniciando uma nova jornada que pode ser breve ou muito longa. De acordo com o Livro dos Espíritos, pergunta 224. A permanência do espírito na erraticidade muito irá depender do que ele fez com as oportunidades que teve, enquanto esteve encarnado, e da elevação moral do espírito. Espíritos que fizeram bom uso da vida carnal serão recebidos pelos irmãos, amigos, familiares desencarnados há mais tempo. Livro dos Espíritos, perguntas 224 e 225. As boas-vindas. Os trabalhos no plano espiritual são sempre necessários. Aqueles que necessitam de uma nova encarnação já começam a ser preparados. Espíritos muito dedicados e ainda necessitados de mais aprimoramento moral continuam seus estudos no plano espiritual para aproveitar melhor a próxima oportunidade. A cada progresso do espírito, provas mais difíceis lhe serão oferecidas. E na erraticidade iremos aprender como superar as novas provas ou expiações. Então, enquanto estamos desencarnados, nós vamos estudar. Os benfeitores espirituais irão nos preparar para as nossas novas encarnações e as nossas novas provas. Muitas vezes, quando já superamos a anterior, provas mais difíceis virão. A preparação. Tomar consciência, arrepender-se do mal causado aos outros, a reparação dos danos causados, a reconciliação dos inimigos e, acima de tudo, perdoar. A preparação para novas provas, repetição das experiências em que falhamos e, é claro, de uma nova maneira, até que os vícios de caráter sejam totalmente depurados. Aqui estão algumas questões. Livro dos Espíritos, questão 168 e 169. É limitado o número de existências corpóreas ou o espírito encarna perpetuamente? E aqui a resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da cena do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas corporais. A outra pergunta: é invariável o número de encarnações para todos os espíritos? E a resposta vem: não. Aquele que caminha mais depressa, há muitas provas se fora. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, novas provas sempre virão, e quando falharmos em alguma, repetiremos a prova, só que não vai ser exatamente da mesma maneira, ela virá de uma outra maneira. Então, a mesma coisa que quando repetimos um ano, aqueles que têm o conhecimento de repetir uma matéria quando estamos estudando, no ano seguinte temos um risco, professores diferentes, as situações são diferentes, e não quer dizer que porque repetimos, porque já sabemos, não, é porque
a nossa falha de caráter está presente, nós precisamos trabalhar. Só que quando reencarnamos, existe um fator que se chama esquecimento. Ninguém vai lembrar daquilo que passou antes. Então, é bem possível, ou é muito provável, o espírito tem que estar muito bem consciente e preparado para ele não errar na mesma questão. E também, Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, capítulo 10, Jesus fala: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz e não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade que não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Da mesma forma, Jesus é reunido com os apóstolos em Cesareia e ele dá este pronunciamento para as pessoas que muitos não entendem, até hoje nós não entendemos, né? A reconciliação é melhor quando estamos encarnados, porque no plano espiritual a cobrança virá, e virá de uma forma que muitas vezes não esperamos. Fim da vida na Terra. O fim da vida na Terra continua o espírito agora vivendo no mundo espiritual. Espíritos muito atrasados e perversos certamente irão penar os sofrimentos nas zonas umbralinas. Só que, o que quer dizer espíritos perversos e muito atrasados? Vamos ver o que é isso aqui, na verdade? Eu fiz um resuminho para a gente entender. Crimes, os crimes do passado, não pense unicamente em males causados pelos crimes de morte, pelo roubo à mão armada e etc., mas pelos males causados pela destruição de outras pessoas de qualquer natureza, seja mentiras que destroem a vida das pessoas, fofocas maldosas que destroem outras pessoas, dissimulação para obter vantagens, excessos da vaidade, do vício ou de qualquer natureza. Não só os crimes que a lei pune, mas especialmente graves são os vícios que não são reconhecidos como os crimes na lei dos homens. Na erraticidade será muito bem cobrado por aqueles que foram prejudicados, tais como drogas, a preguiça, a maledicência e especialmente o egoísmo. Então, terminada a vida, não pensa que nós ficamos livres dos nossos inimigos, não pense que nós ficamos livres daqueles que nós prejudicamos. Muitas vezes o espírito prejudicado que já faleceu está nos esperando com a sua gangue, com todos aqueles, porque as pessoas que são ruins, elas pertencem, assim como no mundo dos encarnados, pertencem a verdadeiras gangues no mundo espiritual, que irão dar o tratamento que eles acham que é merecido por aquele que errou, né? Os inimigos do passado irão perseguir e torturar, em muitos casos o transformam em criaturas a serviço dos seus algozes. Suicidas sofrerão dores do mal causado pelo próprio espírito no chamado Vale dos Suicidas. E o padecimento nas trevas. Espíritos atrasados nas trevas preferem continuar no que eles acreditam ser o melhor para eles, o umbral. Se desenvolvem em maldades com os desencarnados e também nos encarnados, sejam inimigos ou não. Outros espíritos têm medo de enfrentar a vida no planeta terrestre e preferem não encarnar. Nada é feito sem aceitação do espírito, pois cada um tem o seu livre-arbítrio, conforme está no Livro dos Espíritos, pergunta 224b. Entretanto, não há escolha para o espírito. Com ou sem coragem, querendo ou não, o espírito vai chegar à perfeição. É a vontade de Deus. Para alguns, o caminho pode ser mais longo, mas todos vão chegar a espíritos puros. Ou seja, num certo momento, Deus acaba obrigando a reencarnação, mesmo daqueles mais rebeldes, como expiação. Então, passou-se muitos anos, que conforme nós vimos, pode ser muito, pode ser pouco, mas existe todo um esquema, toda uma estratégia. O encarnar não é simplesmente nascer e pronto. Não, tem que ter uma preparação, tem que ter um arranjo com aqueles com os quais nós precisamos nos conciliar
até que nós possamos reencarnar. Então, a reencarnação começa com o nascimento de uma criança. O nascer de novo significa para alguns a preparação de muitos anos, para outros até séculos. Significa trabalho, muito trabalho no plano espiritual, muito esforço do espírito e coragem, preparando-nos para enfrentar os desafios que haverá pela frente. Acordos são feitos no plano espiritual com os espíritos com os quais devemos nos reconciliar, que são fundamentais para o nosso progresso. Para os pais, uma prova que se inicia durante a geração e que dura para sempre, e para o espírito reencarnante, a primeira grande prova a vencer. A geração interrompida. Uma vez definido o nascimento da criança, uma vez que todos os acordos foram contemplados, pode haver ainda problemas que fazem parte da prova. E a prova, ela não é a prova, ou a oportunidade da prova não é simplesmente do ser que vai nascer, do espírito que irá nascer, mas aqueles com os quais ele vai se relacionar, que o primeiro deles é a sua família, são os pais. E é muito comum o espírito, mesmo após já ter sido gerado, ele desistir. E esse fato se manifesta através de um aborto espontâneo. Então, é muito normal, pelo que se lê nos livros, em que o espírito acaba ficando com medo, né, de encarnar, de vir à vida e falhar novamente, e ele desiste. E isso acaba causando na mãe um aborto não provocado por ela, mas causado pelo próprio espírito que deveria encarnar. Outras vezes são os pais. É a mãe que provoca o aborto por fatores que não nos cabe analisar. Essa questão é muito complicada e nós não iremos tecer nenhum comentário. É muito comum na gravidez não planejada, que traz problemas para a futura família, que rejeita o feto através de pensamentos. Então, pensamentos obscuros, pensamentos, uma gravidez que, por exemplo, não é recebido o momento, a família acha que não é o momento certo, ou pode nem ter família, né? E acabam com pensamentos não muito bons e acabam causando um aborto sem que seja provocado por um fator externo, mas simplesmente de pensamentos. Então, precisamos pensar, muitos acordos são feitos no plano espiritual para que uma nova encarnação aconteça. Uma das mais importantes é a família. Com certeza a família não é um mero acaso, não é simplesmente uma chocadeira, como muitos podem pensar, é alguém que vai dar à luz, é só isso, alguma coisa carnal para isso. Não é. É alguma coisa que veio planejado de muitos anos de conversa, que tem desde o nascimento do pai, o nascimento da mãe, os acordos que o pai, também a família, teve que fazer para o nascimento dele, todas as provas e todo o trajeto que foi percorrido até que o espírito encarne. Muita coisa foi combinada, nada disso é um acaso. Será que toda a família é organizada e tem recursos? Será que tudo é bonitinho? Tem um pai, tem uma mãe, tem trabalho, tem dinheiro, tem tudo? Não. Isso não está em questão. Todas são questões que são colocadas à prova. Isso faz parte também desse processo encarnatório. Isso não é uma escolha. Isso já está correndo por conta das provas que esse espírito irá passar. Haverá fartura, escassez, a gestação foi planejada e aceita pelo casal, o filho querido vai entrar na vida numa boa hora e o casal se relaciona com amor. E os acordos feitos no plano espiritual? Eu vou trazer um fato narrado pelo André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, que nos conta esse interessante caso, que foi um acordo envolvendo o algoz, né, e sua vítima, com os membros de uma mesma família. Então, o que aconteceu?
estava combinado que haveria a encarnação do próprio. E finalmente o nascimento, mais uma oportunidade para o espírito. Para alguns, provas novas, e outros terão que expiar. Para os pais e para o espírito, novas oportunidades de quitar débitos, superar provas e alcançar o progresso. Porém, a reencarnação não se completa apenas com o nascimento, e sim por volta dos 7 anos de idade, segundo André Luiz nos livros Missionários da Luz. Até lá, e principalmente nessa fase, é fundamental o carinho, a atenção com a criança, pois tudo que se passa a atingir diretamente a criança, com reflexos que podem ser graves ou gravíssimos na fase adulta. O encarnante teve muito tempo de preparação desta encarnação, acordos foram feitos e agora está prestes a nascer. Porém, o nascimento para a vida terrena nem sempre é simples. Fatores podem acontecer antes do nascimento e também durante o parto. Um deles é a rejeição materna, ou seja, a mãe não deseja mais ter a criança e provoca um aborto. O espírito se acovarda e desiste, causando também um aborto espontâneo. Nós não podemos e nem queremos tratar esse assunto do ponto de vista moral, porém, nós vamos trazer algum material para ser analisado ou para a reflexão de cada um de nós, né? No Brasil, o aborto é crime, com penas que variam de 1 a 3 anos para a gestante e 1 a 4 anos de detenção para o médico ou qualquer pessoa que auxiliar na realização do mesmo. Tipo, antigamente falava-se em parteiras, né? Entretanto, existem casos em que o aborto é aceito e permitido, inclusive com a cobertura do SUS. São eles, para salvar a vida da mulher, quando a mesma for vítima de um estupro ou nos casos de anencefalia. Então, eu trago aqui essas questões que cada um julgue como for do seu agrado, né? Mas o material precisa ser lido para a nossa reflexão. Será mesmo nesses 3 casos que a justiça e a medicina têm conhecimento de que há naquele feto um espírito já designado para aquele corpo que está aguardando o nascimento? Claro que não se pode atribuir nem aos tribunais e nem à medicina legislar sobre um assunto do qual desconhecem todos os fatos. Mas, se soubessem que existe vida espiritual necessitando pelo menos nascer, será que julgariam da mesma forma? E se todos os espíritos que precisam nascer, mesmo com anomalias, sofrer e cumprir suas expiações, se a oportunidade lhes fosse ceifada, de vez, o que seria desses espíritos? Segundo o relato de nossos amigos, benfeitores espirituais, caso de anencefalia em que o espírito após o nascimento teria poucas horas de vida, o mesmo necessita desse nascimento para reiniciar a sua recuperação. Crianças que nascem com anencefalia foram espíritos que cometeram suicídio em encarnações anteriores. A família. A família onde a criança nascerá, sejam seus pais biológicos ou adotivos, em paralelo terão suas próprias provas. Nada está previamente determinado ou não haveria o livre-arbítrio. Problemas podem ocorrer na vida dos pais, tipo problemas financeiros, desentendimentos do casal e etc. A vida é a escolha de cada um. O planejamento espiritual consiste em fornecer aos espíritos as condições para a execução das provas e expiações. Atropelos devido às escolhas dos próprios pais ou do espírito que reencarna, cabe a cada um, depois de encarnado, aceitá-las ou não. Mas isso se chama livre-arbítrio.
Eu vou citar o caso do Sigismundo para aqueles que ainda não leram o livro Missionários da Luz, que ilustra perfeitamente esse item. Um interessante caso entre o algoz e a vítima como membros de uma mesma família. Sigismundo, um espírito errante, iria encarnar como filho de Adelino e Raquel. Todavia, em uma encarnação precedente do casal, após uma paixão desvairada, Sigismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar num prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sobre intensa vibração de ódio. O acordo. No plano espiritual, o casal prometeu receber Sigismundo como filho, e a espiritualidade cuidadosamente auxilia todo o processo de retorno à matéria de Sigismundo, desde o encontro dos 3 espíritos em desdobramento pelo sono para reafirmarem o compromisso assumido na espiritualidade. Mas, na ocasião da concepção da criança, em sonhos, o pai se via apavorado ao perceber o espírito que antes o tinha matado se aproximar. Acontece que Sigismundo precisava do seu perdão para progredir e havia um acordo que o mesmo seria filho do casal, para que desta forma, dentro da mesma família, seria mais fácil conseguir o perdão e também perdoar. Contudo, foi necessário a intervenção de um benfeitor espiritual chamado Alexandre para esclarecer a todos da necessidade desta encarnação sendo aceita desta maneira. Ou seja, os planos feitos, as condições são oferecidas, porém, até a última hora poderá haver a desistência. E verídico. Um caso bastante grave aconteceu quando uma senhora procurou um médium e denunciou que seu filho recém-nascido não a aceitava de jeito algum, rejeitando que a pegasse no colo e mal tinha condições de amamentar. Um espírito amigo que sabia do caso avisou o médium que a mulher se lembrasse de quais foram suas palavras quando a criança nasceu. Pouco tempo depois, a mulher disse que não se lembrava, mas pouco tempo depois ela voltou ao mesmo médium que lhe perguntou quais foram as palavras que ela disse. Ela disse que pena, eu queria um menino e tinha nascido uma menina. E o médium disse, então foi isso, mas ninguém pode resolver esse seu problema, é a senhora que deve resolver falando-lhe durante o sono que o ama e pedindo-lhe muitas desculpas. Mas, dormindo? Perguntou a mulher. Sim, o corpo está dormindo, mas o espírito da criança está presente e irá receber as suas palavras. Quem sabe, fazendo isso, com o tempo haverá uma aceitação por parte da criança. É tão claro o espírito de um adulto na criança em desenvolvimento que os distúrbios psicológicos que só aparecem na fase adulta e considerados graves ou gravíssimos são devidos a traumas que ocorrem na primeira fase da infância. Desta forma, todos nós, espíritos que nos encontramos encarnados no momento, de uma forma recebemos mais um presente de Deus quando encarnamos. Superamos todas as barreiras que, apresentadas nesta apresentação, sempre é tempo de reconhecermos nossas responsabilidades com os familiares, nossos pais, e também causar o melhor para todos aqueles com os quais temos contato para merecermos progredir. Para quem ainda pode, um abraço amigo e sincero em nossos pais em sinal de gratidão. Ainda em tempo, precisamos cuidar dos nossos pais. É o que eu tinha para dizer. Fique com Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. Que Deus os abençoe a todos.